Um dos artistas mais celebrados da história da música, Freddie Mercury, foi um símbolo de liberdade, excesso e genialidade. No palco, parecia maior que a vida, seguro, provocador e absolutamente no controle. Mas por trás das luzes, dos aplausos e da imagem imortalizada pelo Queen, existia um homem profundamente contraditório, marcado por inseguranças, medos e segredos que raramente vinham à tona. O maior ícone do rock não era apenas aquilo que o público via. E talvez o que ele escondia diga muito mais sobre sua trajetória do que qualquer performance lendária. Para entender Freddie Mercury de verdade, é preciso ir além do mito. Freddie Mercury nasceu Farrokh Bulsara, em 1946 em Zanzibar, em uma família de origem parsi, profundamente ligada a tradições culturais e religiosas conservadoras. Desde cedo, ele aprendeu a viver entre dois mundos, o da disciplina familiar rígida e o da imaginação criativa que parecia não caber em nenhum limite imposto. Ainda criança, foi enviado para um internato na Índia, longe dos pais, onde começou a demonstrar talento musical acima da média. O piano tornou-se refúgio, mas também uma forma silenciosa de afirmação pessoal, em um ambiente que pouco incentivava a individualidade. Essa sensação de deslocamento acompanharia Freddie por toda a vida. Quando sua família se mudou para a Inglaterra, fugindo de instabilidades políticas, ele precisou mais uma vez se reinventar. Estrangeiro, tímido, com traços físicos que chamavam atenção e um nome que não se encaixava facilmente no padrão ocidental, Farrokh sentia-se invisível. Foi nesse contexto que Freddie Mercury começou a nascer. O nome artístico não era apenas uma escolha estética, mas uma armadura cuidadosamente construída para enfrentar o mundo. No início da carreira, Freddie encontrou na música uma possibilidade de expressão absoluta. Ele não queria apenas cantar, queria comandar, provocar e dominar o palco. Com o Queen, essa ambição ganhou forma. Sua presença magnética, aliada a uma voz poderosa e uma intuição rara para melodias, rapidamente o colocou no centro das atenções. O público via confiança extrema, ousadia e teatralidade. Mas, fora dos palcos, Freddie era reservado, muitas vezes inseguro e extremamente protetor de sua vida pessoal. A sexualidade de Freddie Mercury sempre foi tratada de forma ambígua pelo próprio artista. Em uma época em que a indústria musical ainda impunha limites severos à imagem pública, ele escolheu o silêncio como estratégia, criava personagens, adotava poses provocativas e flertava com a transgressão, mas raramente falava abertamente sobre seus sentimentos ou relações. Essa contradição não era casual. Freddie temia que a exposição de sua intimidade enfraquecesse sua autoridade artística ou alterasse a forma como o público o enxergava. Enquanto o Queen alcançava sucesso mundial, Freddie vivia uma rotina marcada por excessos, festas e relações intensas, muitas vezes efêmeras. Esse estilo de vida era frequentemente interpretado como pura extravagância, mas também funcionava como fuga. A solidão, apesar de cercado por pessoas, era constante. Amigos próximos relataram que Freddie tinha dificuldade em confiar plenamente e mantinha sempre uma barreira emocional bem definida. Ele podia ser carismático e generoso, mas raramente permitia que alguém enxergasse suas vulnerabilidades mais profundas. Mesmo no auge da fama, Freddie Mercury carregava uma sensação persistente de inadequação. Ele se reinventava visualmente, mudava de figurino, de estética e de postura, como se estivesse sempre tentando controlar a narrativa sobre quem ele era. Cada transformação pública parecia esconder uma pergunta não respondida internamente. Quem era Freddie Mercury quando os holofotes se apagavam? Essa dualidade entre o ícone invencível e o homem frágil seria uma constante silenciosa ao longo de sua vida, preparando o terreno para conflitos muito mais profundos que ainda estavam por vir. À medida que o Queen se consolidava como uma das maiores bandas do planeta, Freddie Mercury parecia finalmente ter alcançado tudo aquilo que sempre buscou: reconhecimento, poder criativo e liberdade artística. No palco, ele comandava multidões com naturalidade quase sobrenatural. Cada gesto era calculado, cada silêncio tinha intenção. No entanto,
Esse domínio absoluto da cena escondia uma realidade menos grandiosa. Fora dos holofotes, Fred lutava constantemente contra a própria sensação de vazio. O sucesso não silenciou seus conflitos internos, apenas os tornou mais difíceis de administrar. Durante os anos 1970 e início dos anos 1980, a vida de Fred foi marcada por excessos intensos. Festas prolongadas, consumo elevado de álcool e drogas e uma rotina social caótica passaram a fazer parte de seu cotidiano. Para muitos, isso parecia apenas o comportamento esperado de uma estrela do rock no auge. Mas para Fred, esses excessos funcionavam como anestesia emocional. Ele buscava estímulos constantes para evitar o silêncio, pois era nele que seus medos ganhavam forma. A solidão, paradoxalmente, tornava-se mais evidente justamente nos momentos de maior agitação. Sua relação com Mary Austin revelou um lado mais íntimo e contraditório de sua personalidade. Fred a considerava o grande amor de sua vida, alguém em quem confiava profundamente. Mesmo após reconhecer que seus desejos iam além daquela relação, ele nunca rompeu o vínculo emocional que os unia. Mary tornou-se confidente, apoio e referência de estabilidade em um mundo que Fred percebia como volátil e inseguro. Esse apego demonstrava sua dificuldade em lidar com perdas e mudanças definitivas. Com o passar do tempo, Fred começou a viver sua sexualidade de forma mais aberta em ambientes privados, especialmente na cena noturna gay de grandes cidades. Ainda assim, evitava rotulações públicas. Não por vergonha explícita, mas por receio de perder o controle sobre sua própria imagem. Ele sabia que sua figura pública era um símbolo poderoso e temia que qualquer definição simplista limitasse a complexidade que ele cultivava como artista. Fred preferia ser visto como enigmático a ser compreendido por completo. O corpo, para Freddie Mercury, também se tornou uma ferramenta de expressão e controle. Ele moldava sua aparência conforme a fase artística, criando personagens visuais que desafiavam expectativas. Bigode, roupas minimalistas, figurinos extravagantes ou trajes quase militares não eram escolhas aleatórias. Cada estética funcionava como uma camada adicional de proteção. Quanto mais icônica a imagem, mais distante o homem real permanecia do olhar público. Era uma forma sofisticada de esconder fragilidades sob símbolos de força. Apesar da imagem de excessos e liberdade, Fred era extremamente disciplinado no trabalho. Exigia perfeição, revisava gravações obsessivamente e não aceitava resultados medianos. Essa busca incessante pela excelência não vinha apenas da ambição artística, mas de um medo profundo de ser descartável. Ele precisava ser extraordinário para justificar sua existência naquele espaço. O palco era o único lugar onde sentia que tinha pleno controle sobre quem era e como seria percebido. Com o início da década de 1980, sinais de desgaste começaram a surgir. A pressão constante, o estilo de vida intenso e o isolamento emocional cobravam seu preço. Fred continuava entregando performances lendárias, mas seu círculo de confiança tornava-se cada vez menor. Ele sorria em público, provocava, brincava, mas guardava para si dúvidas que raramente verbalizava. O que Freddie Mercury escondia não era apenas sua intimidade, mas o medo crescente de perder aquilo que havia construído e, ao mesmo tempo, a sensação de nunca ter sido plenamente compreendido. No meio da década de 1980, algo começou a mudar silenciosamente na vida de Freddie Mercury. Embora continuasse criando, gravando e se apresentando com intensidade impressionante, havia uma urgência diferente em seu comportamento. Ele trabalhava como se o tempo tivesse se tornado um recurso escasso, algo que precisava ser aproveitado ao máximo. Fred passou a aceitar menos entrevistas, evitava exposições desnecessárias e tornava-se ainda mais cuidadoso com o que permitia que o público soubesse sobre sua vida pessoal. O silêncio, antes estratégico, começava a ganhar um peso maior. Quando Fred recebeu o diagnóstico de HIV, em uma época marcada por desinformação, preconceito e medo, sua decisão foi clara. Ele não tornaria isso público. Não por negação, mas por necessidade de controle. Fred não queria que sua identidade artística fosse reduzida à doença.
Preferia que o mundo continuasse vendo o ícone, não o homem vulnerável. Apenas um círculo extremamente restrito tinha conhecimento de sua condição. Para o restante do mundo, ele seguia sendo o frontman carismático do Queen, mesmo que seu corpo começasse a dar sinais de desgaste. Fisicamente, as mudanças tornaram-se difíceis de esconder com o tempo. Perda de peso, aparência mais frágil e períodos prolongados de reclusão alimentaram rumores. Ainda assim, Fred mantinha a postura pública de quem estava no comando. Nos estúdios, sua dedicação era quase obsessiva. Gravava vocais mesmo quando a saúde já estava comprometida, muitas vezes apoiando-se em móveis ou cantando em sessões curtas, mas intensas. Ele sabia que aquele poderia ser seu último registro, e isso tornava cada nota ainda mais carregada de significado. A música tornou-se, nesse período, sua principal forma de despedida. Letras sobre amor, dor, resistência e transcendência passaram a refletir sentimentos que ele jamais verbalizaria diretamente. Fred não queria piedade, nem explicações públicas. Sua maneira de enfrentar a finitude era criando algo que sobrevivesse a ele. Enquanto o mundo especulava, ele escolhia o silêncio e a arte como resposta. O que Freddie Mercury escondia não era apenas a doença, mas o medo de ser lembrado mais pela fragilidade do que pela força. Nos últimos meses de vida, Fred isolou-se quase completamente. Cercado por poucos amigos e pessoas de extrema confiança, ele evitava aparições públicas e se protegia da curiosidade externa. Ainda assim, manteve sua dignidade intacta. Recusou-se a permitir que sua imagem fosse explorada enquanto lutava silenciosamente contra o avanço da doença. Apenas um dia antes de sua morte, em 1991, Fred confirmou publicamente que tinha AIDS. Foi sua última tentativa de assumir o controle da narrativa, quando já não havia mais o que esconder. A morte de Freddie Mercury causou comoção mundial. Milhões de fãs se deram conta de que, por trás da figura extravagante e segura, existia um homem que enfrentou a própria finitude com coragem silenciosa. O segredo que ele carregou não era apenas sobre sua saúde, mas sobre sua necessidade profunda de ser lembrado pelo que criou, não pelo que sofreu. Freddie Mercury foi um ícone, um gênio, um provocador, mas também foi alguém que viveu com medo, solidão e intensidade extrema. Talvez o que Freddie Mercury realmente escondia fosse algo simples e profundamente humano. O desejo de ser amado sem rótulos, compreendido sem julgamentos e lembrado não pelo mistério que cercou sua vida, mas pela verdade que ele deixou na música. No fim, o palco foi sua fortaleza, o silêncio sua armadura e a arte seu legado definitivo. E é justamente nessa contradição que Freddie Mercury se torna eterno.